Alô, galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a efetivação do técnico Marcelo Fernandes, agora sim, técnico oficial do Santos, não tem mais essa história de interino, não. Ele é técnico efetivo do Santos, pelo menos até o final do ano, quando termina o mandato da atual gestão. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, e eu vou dar minha opinião aqui, Marcelo Fernandes está pronto para seguir no clube a partir de janeiro? A próxima diretoria vai precisar contratar um novo técnico ou pode deixar Marcelo Fernandes? Ele está pronto para desenvolver um trabalho de longo prazo? Marcelo Fernandes já pode ser considerado um técnico para equipe grande, para dirigir uma equipe como o Santos, pensando aí num contrato de 2 anos, de 3 anos? Enfim, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, depois da vinheta. É isso aí, galera. Já deixa aí o like, compartilhe o vídeo assim que terminar de assisti-lo. Se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal e já aproveita, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que a gente produz por aqui. Que maravilha! Como é bom começar a semana assim, né? Com mais uma grande vitória do Santos. Venceu, jogou bem, goleou o Vasco, um concorrente direto nessa briga aí pelo contra o rebaixamento. Agora o Santos está fora da zona de rebaixamento, não tem mais essa história de zona de rebaixamento. Se Deus quiser, não volta mais para lá. Vou até bater na madeira aqui. Santos, hoje, neste momento, é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro. Pode ser ultrapassado nesta segunda-feira pelo Goiás, que ainda enfrenta o Botafogo. Não jogou ainda nesta rodada. O Goiás vai pegar o Botafogo fora de casa. Jogo duríssimo contra o líder do campeonato. Se perder o Santos, se o Goiás perder, o Santos continua à frente da equipe de Goiás e, né, permanece, claro, na 15ª colocação. Seria muito bom para o Santos, que já foi beneficiado também pela derrota do Bahia diante do Flamengo no sábado. Agora o papo aqui é o técnico Marcelo Fernandes. Está efetivado, ele mesmo já comunicou isso de forma oficial, né, na sua coletiva pós-jogo contra o Vasco. Já foi avisado que está efetivado, vai seguir no clube pelo menos até o final do ano, porque, né, após dezembro, com as eleições do Santos, uma nova diretoria vai assumir o clube a partir de janeiro. Então, não dá para garantir que Marcelo Fernandes vai continuar no clube a partir de janeiro, como técnico principal, mas a gente já pode levantar a discussão aqui. Marcelo Fernandes está pronto para seguir no Santos, para fazer um trabalho de longo prazo? A gente vai tratar desse assunto aqui. Bom, vou começar dando a minha opinião. Eu acho que o trabalho que o Marcelo Fernandes demonstrou, apresentou nesses 2 últimos jogos do Santos, com essas 2 vitórias, 2-1 de virada lá em Salvador, né, logo depois da demissão do técnico Diego Aguirre. O técnico é demitido numa sexta-feira e o Marcelo Fernandes já assume o time para jogar no final de semana. Ou seja, pegou ali a batata queimando na mão e tendo que resolver um problema às vésperas de um jogo duríssimo contra o Bahia fora de casa. Lembrando que o Bahia vinha em processo de recuperação, vinha de uma grande vitória contra o Coritiba e vinha também de um novo trabalho com seu treinador. Rogério Ceni havia acabado de assumir a equipe, assumiu a equipe na vitória por 4-2 diante do Coritiba. Ou seja, era um jogo muito difícil, o Santos estava em frangalhos, vinha de uma derrota massacrante dentro da Vila Belmiro por 3-0 contra o Cruzeiro, estava com tudo contra, e aí o Marcelo Fernandes assume o time, muda o esquema, muda peças, dá a sua escalação, motiva os jogadores e consegue uma vitória espetacular de virada. Aí passa 10 dias treinando e coloca o time para enfrentar outro jogo duríssimo contra o Vasco, que vinha de 3 vitórias seguidas, que estava fora, que está fora ainda da zona de rebaixamento, em franca recuperação, e ele consegue uma vitória espetacular por 4-1, uma vitória que deixa o Santos fora da zona de rebaixamento pela primeira vez, aí, depois de uma sequência de vários jogos, e respirando mais aliviado agora na 15ª colocação, né?
Se o Goiás perder nesta segunda-feira, o Santos permanece em 15º lugar. Se o Goiás empatar, o Goiás iguala o número de pontos do Santos, mas ultrapassa na questão do saldo de gols. Se o Goiás vencer o Botafogo, o jogo vai acontecer no Rio de Janeiro contra o líder do campeonato, aí o Goiás volta a ficar 2 pontos à frente do Santos. De qualquer maneira, o Santos vai continuar fora da zona de rebaixamento. O Santos já saiu da zona de rebaixamento, jogou ali o Bahia para o seu lugar. Se o Goiás vencer, quem entra na zona de rebaixamento é o Vasco. Ou seja, o Santos está definitivamente fora da zona de rebaixamento, se Deus quiser, né, de forma efetiva até o final do campeonato. Não dá, gente, não dá para você menosprezar o que o Marcelo Fernandes fez em 2 jogos. Não dá. Marcelo Fernandes conseguiu resolver todos os problemas do Santos em pouquíssimo tempo. Mudou peças, colocou o Kevson como ala. O menino não foi bem contra o Vasco, teve aquela infelicidade de chutar em cima de um jogador do Vasco, e aí o Santos teve aquele contra-ataque que resultou no gol do empate do Vasco ainda no primeiro tempo, mas depois o Santos conseguiu controlar o jogo, fez mais 2 gols antes do segundo tempo, foi, né, para o segundo tempo, entrou no segundo tempo com uma vantagem de 3-1 tranquila, e o Santos conseguiu aí administrar bem o jogo até o final. Além da entrada de colocar o Kevson, ele teve a grande sacada de colocar o Dodô como terceiro zagueiro, aproveitando a experiência do Dodô e a qualidade dele de saída de bola, corrigindo ali um problema que o Santos tinha de marcação pelo lado esquerdo. Colocou também o Lucas Braga de ala, que taticamente é um jogador muito importante, está fazendo essa função muito bem. Corrigiu o posicionamento do Lucas Lima, do Jean Lucas e também do Tomás Rincon, deu a faixa de capitão para o Tomás Rincon, ou seja, ele tomou decisões importantes, criou jogadas ensaiadas, aproveitou os dias que teve para treinar, para criar jogadas ensaiadas, e o mais importante, colocou esse time de volta no campeonato, um time que parecia já derrotado, vencido, entregue, né, à sorte, ao azar do rebaixamento. Ou seja, ele resolveu em pouco tempo questões importantes do Santos que contribuíram diretamente para que o Santos conseguisse essas 2 vitórias importantíssimas que dão aí, né, uma nova esperança e que tiraram o Santos da zona de rebaixamento, o que emocionalmente, psicologicamente já é muito importante. Então, gente, não dá, né? Resumindo aqui a minha opinião sobre a pergunta que eu lancei aqui, não dá para ignorar todos esses avanços. Então, sim, merecidamente, Marcelo Fernandes foi efetivado no cargo, como eu já disse, eu antecipei aqui na semana passada que se o Santos vencesse o Vasco, Marcelo Fernandes seria efetivado no cargo, então, merecidamente, a situação se concretizou, Marcelo Fernandes vai ser o técnico até o final do ano. E eu acho, sim, que ele merece uma oportunidade. Gostei muito também da entrevista coletiva dele após o jogo, ele foi muito sincero, disse que tem sim a pretensão de se tornar um técnico de fato efetivo, ele que já foi técnico, ele esteve na campanha, dirigiu o Santos na reta final da campanha da conquista do Campeonato Paulista de 2015. Foi com ele que o Santos foi campeão. Ele trabalhou com vários técnicos importantes que passaram pelo Santos como auxiliar. Então, gente, ele acumulou experiência, ele aprendeu, ele amadureceu. Então, eu acho sim que a próxima gestão precisa pensar com carinho na possibilidade de dar uma oportunidade de fato real para Marcelo Fernandes. Começar uma temporada do zero, né? Participar do planejamento da equipe, da montagem da equipe, da pré-temporada. Eu acho que sim, Marcelo Fernandes, por tudo que já fez no Santos, desde que iniciou a sua trajetória aí como auxiliar do clube, já há mais de 10 anos, por tudo isso, eu acho que ele sim merece uma oportunidade real, de fato, de ser treinador principal do Santos. E não apenas ser ativado em momentos de crise, em momentos
de dificuldade como tem acontecido. Acho que o Marcelo Fernandes precisa ser testado, merece essa chance de começar uma nova temporada como técnico principal e participando de todo o processo de planejamento. Eu vou colocar aqui 2 trechos da entrevista dele pós-jogo contra o Vasco, que, na minha opinião, mostram bem o quanto ele está preparado, tudo que ele fez, né, nesse processo de recuperação do Santos, desde que ele assume a equipe às vésperas do jogo contra o Bahia, tudo que foi feito por ele, e, para mim, é um sinal de que, sim, foi mais um sinal de que Marcelo Fernandes merece ser melhor observado pela gestão do Santos, que vai assumir o clube em janeiro. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. 2 trechos aqui, gente, é rapidinho, né, para que vocês acompanhem junto comigo aqui 2 trechos da entrevista do Marcelo Fernandes. Nesse primeiro, ele fala aí do que ele disse aos jogadores depois da vitória. Percebam. O peso, com certeza, você tira, que é uma motivação a mais. Ainda mais você vindo de 2 vitórias e conseguir tirar a equipe da situação incômoda que estava, realmente os jogadores estão bem aliviados com tudo isso. Mas uma coisa que eu deixei bem claro lá agora, antes da reza, nós não chegamos em lugar nenhum. Nós só vamos sair desse lugar ou continuar fora ali como a gente está hoje, se a gente se dedicar, se a gente tiver afinco e jogar como nós jogamos hoje. Se achar que tá bom e vai começar... Não, aqui não vai ter isso. Eu falei para eles que eu sou o número 1 de pegar no pé disso, eu sou um cara chato no dia a dia. Até não é chato mas eu sou chato porque eu fazia o trabalho sujo, né, na comissão fixa, entre aspas, né? Que é você pegar a molecada que acabou o jogo ganhando, você tem que pegar e pegar no pé. Não, tu foi errado aqui, tu foi errado ali. Isso me ajudou hoje, no dia que eu tô tomando conta do time. Então, assim, eu não vou deixar em nenhum momento abaixar. Vocês podem ter certeza disso. Eles também entenderam a situação que a gente está. A situação não é nada cômoda ainda. Saímos 2 grandes vitórias que nos tirou de um lugar muito ruim, mas que a gente tem que trabalhar muito, trabalhar duro e continuar na mesma pegada para a gente continuar ali fora. Marcelo, boa noite. Então percebam, né, gente? É maturidade isso. É maturidade, né? História de oba-oba, 2 vitórias seguidas, tá tudo bem. Não. A situação do Santos ainda continua muito difícil. A situação do Santos continua séria ainda. Tá. Ele deu aí uma enorme esperança para o Santos. Eu continuo, já acreditava antes, continuo acreditando que o Santos não vai ser rebaixado. Acho que o Santos nem volta mais para a zona de rebaixamento. Mas a situação ainda é difícil. E se os jogadores acharem que já está tudo resolvido, como bem disse o Marcelo Fernandes, a probabilidade de o time voltar a cair de produção, voltar a sofrer derrotas, é enorme. Então o Santos precisa mesmo manter o foco, o Santos precisa entender que não há nada ganho ainda, que há muito trabalho para se fazer nesses 13 últimos jogos que restam ao clube na temporada. Então, eu achei muito interessante essa observação que ele fez, que mostra aí maturidade. Vamos ouvir outro trecho aqui, gente. Outro trecho aqui que eu considerei bastante importante, que eu vou colocar agora para vocês. Prontinho. Aqui nesse trecho, em que ele responde a um colega, e é uma pergunta que eu fiz também, ele fala sobre o que ele fez, as decisões que ele tomou, o que ele pediu aos jogadores, as mudanças, né, que ele fez, as correções de posicionamento, de atitude, e também fala, né, especificamente da questão emocional. Como é que ele conseguiu fazer com que esse time, né, mudasse de atitude. É um time que parecia derrotado, um time que parecia apático nos jogos anteriores. Como é que esse time se recuperou e mudou completamente de postura em 2 jogos? Vamos ouvir aqui. Eu acho que uma coisa que me ajuda muito é o tempo de casa, entendeu? E a liberdade que eu tenho com os atletas, sabe? E para mim, cara, 1 mais 1 é 2, sabe? É a real, ó. E é isso, não é isso, entendeu? Não tem negócio de ficar bajulando ninguém. Não tem esse negócio. É porque quem manda é isso aqui, cara. Ninguém é maior que isso aqui. Isso aqui é gigante, né? E a gente tá aqui para falar por isso. Então, assim, o jogador gosta disso. Eu fui jogador. Ele gosta disso. Agora me coloca no lugar dos outros que aqui tiveram. É difícil. Você chegar num lugar e ter uma intimidade dessa com A, com B, é complicado. Você entendeu? Por exemplo, eu cheguei e não tinha intimidade com o Mendonça.
os caras que chegaram agora, o próprio Messias, que já estava. Mas são jogadores assim que querem muito ajudar. E não tem mágica, a gente dá confiança para eles e trabalho, confiança. Uma coisa que eu pedi que me irritava muito era ver volante pegar a bola e jogar a bola para o goleiro. Nós já tava umas 4 bolas, 5 por jogo de volante jogando bola para goleiro. Eu falei, acabou isso, cara. Vamos jogar no campo dos caras. Uma coisa que eu pedi, se a gente vai jogar contra o Bahia, isso aí eu pedi naquele jogo, né? Se eles são bons, como são, vamos jogar, quebrar a bola lá para o Joaquim resvalar, para a gente ganhar a segunda bola. Se eles realmente forem bons, eles vêm do campo deles para cá. Por que eu vou arriscar jogando aqui, dou um azar de um lateral, uma falta, eu acabo me prejudicando? E eles entenderam isso e brigam por isso. Hoje nós saímos com a bola com o Baço e com o Dodô, de um lado e do outro, mas sempre mirando o Marcos Leonardo na frente. E quando não deu, quebra em cima do grande, porque a gente tem um problema de altura. O Braga não é bom cabeceador, tanto que eu inverto, ponho o Joaquim para cá. O Joaquim no segundo tempo, eu acho que todas as bolas de cabeça aqui na quebrada do João. Então, assim, é detalhes que a gente tem que enxergar, saber do nosso momento e até das nossas limitações, a gente tentar equacionar o menor erro possível que a gente possa ter para conseguir o resultado. Marcelo, fala, parabéns obrigado pela vitória, parabéns pela efetivação. Além dessas questões táticas de jogo, posicionamento que você já falou aqui, o que mais você fez para transformar esse time em 2 jogos, né? Porque assim, a gente via um Santos, especialmente quando sofria gol, era uma apatia total. Aqui contra o Cruzeiro, parecia um time completamente vencido, conformado. A questão emocional, o que foi feito para esses jogadores hoje, a gente perceber, né, dentro de campo, uma intensidade de jogo muito maior, os jogadores mais ligados? O que foi feito em relação a esse trabalho específico da parte psicológica? Assim, o Wagner, nós temos uma psicóloga no clube que trabalha muito também, individualizando jogadores. É importante frisar também que a Juliane tem um trabalho lá dentro muito eficaz e ajuda bastante a comissão. Assim, Wagner, cara, é da confiança que eu posso te falar, cara. Que o jogo do Bahia tomamos 1-0 e viramos o jogo. E assim, a gente saiu do vestiário, acho que todos viram o meu vestiário lá antes, né? Eu não sabia que isso ia sair. Que eu falei desde o primeiro dia que nós íamos ganhar o jogo lá, lógico, não sou a mãe de nada disso. Mas é dando confiança no dia a dia de trabalho, mostrar para eles que tem condição de chegar lá e um jogo dificílimo, uma equipe pesadíssima do Bahia, fez 1-0 e nós conseguimos virar. Isso ajudou muito para eles entenderem hoje. Hoje é um jogo também dificílimo. O Vasco é uma grande equipe, começo do jogo realmente nos deu muito trabalho, a equipe soube se portar bem, soube sofrer. O importante é que eu peço, assim, não aceitar a pressão do adversário, cara, em nenhum momento, sabe? Ter coragem, ter ímpeto, sabe? E competir o tempo todo. Eu falei para ele, se a gente não competir o tempo todo, não vamos chegar em lugar nenhum. Compete que, se os caras chegar lá e acertar uma bola na gaveta e merecer a vitória, beleza. Agora, por passividade nossa, isso não. A gente pega no pé disso aí para que a gente esteja sempre competindo, porque se não competir, foi o que eu falei lá dentro, não ganha. O futebol brasileiro é um futebol muito difícil. O campeonato brasileiro, principalmente, agora a hora de chegada, de quem está para classificar, quem está ali no rebaixamento, é complicado. E quem não competir, meu amigo, não vai chegar. É isso aí. Quem não competir não vai chegar. Você vê, né, gente? E ainda tem gente que acha que o trabalho do técnico não é muito importante, né? Se não tem bons jogadores, não dá para ter um bom time. Se tem bons jogadores, o time com certeza vai ser bom. Não é assim, né? Não é assim. O papel da liderança, o papel de quem comanda é muito importante. Eu diria que é fundamental, né? Você vê que ele falou ali em decisões simples, mas que causam um efeito decisivo na prática. Por exemplo, uma coisa que ele falou que irritava ele, e eu tenho certeza que também irritava vocês e me irritava muito, é essa questão de troca de passe no campo de defesa, né, recuo de bola para o goleiro, né? Além de não ser nada produtivo para o time, expõe a equipe a um risco de um erro de passe, uma pressão maior por parte do adversário, estando no seu campo de defesa, né, o Santos fica mais propício, o Santos e qualquer equipe, a perder a bola e sofrer um ataque. Enfim, mudanças simples. E falou também de mudanças mais estudadas, né, como o caso ali da troca do Joaquim para fazer a função pelo meio, né, o Joaquim que vinha jogando de zagueiro
pela direita, nesse jogo especificamente, ele foi para o meio, deixando ali o Basso pela esquerda, desculpa, o Basso pela direita e o Dodô pela esquerda, justamente porque ele estava preocupado com o Ferretti, que é a principal arma do ataque do Vasco, e ele entendeu que o Joaquim era o cara mais preparado para fazer esse tipo de marcação, das jogadas ensaiadas, né? De manter o Joaquim mais avançado quando o time está com a bola, para ele fazer, né, aquele trabalho de reposição para o ataque, quando ele desvia a bola de cabeça no meio de campo, numa posição mais adiantada. Enfim, decisões, gente, que são simples, né? E que fazem um efeito danado, mas o técnico precisa observar isso. Não adianta nada você ter uma decisão simples, mas se o cara não entender, não fizer a leitura correta do que está acontecendo, ele não vai conseguir corrigir, né? O entendimento com os jogadores, né? Falar a língua dos jogadores, e quando eu falo de falar a língua, não quer dizer literalmente, né? Não quer dizer falar da maneira como eles falam, não é isso, mas é ter o entendimento, essa aproximação com os jogadores, entender o que os jogadores estão passando, porque ele já passou por isso também, né? Ele, como todo técnico que já foi jogador, é muito importante dar coragem, dar motivação, mostrar a realidade da situação para os jogadores, mas, ao mesmo tempo, dar confiança, encorajar os jogadores para saírem dessa situação. Tudo isso o Marcelo fez em 2 jogos, em menos de 2 semanas. Então, isso tem que ser valorizado. Isso não é à toa. Ele, para mim, provou nesses 2 jogos. Eu não sei o que vai acontecer no próximo, se o Santos agora vai enfrentar o Palmeiras na Arena Barueri. Eu não sei se o Santos vai perder, se vai ganhar, mas analisando o que ele fez até aqui, gente, até aqui, eu acho que sim, o Marcelo já deu provas de que ele hoje é um profissional muito bem preparado, que ele tem uma experiência muito interessante que ele acumulou aí ao longo desses últimos anos, fazendo parcerias, sendo auxiliar de técnicos mais importantes, mais experientes, mais badalados, e por isso, para mim, ele sim merece, né? Merece uma chance de começar a próxima temporada como técnico principal, merece ser olhado com outros olhos pela diretoria que vai assumir o clube a partir de janeiro. Porque essa diretoria não vai continuar, essa diretoria já tomou a decisão, acertadamente, de mantê-lo até o final do ano, até o final do campeonato. Então, a permanência dele como técnico principal da equipe vai depender do próximo presidente que assumirá o clube em janeiro. É isso, gente! Grande abraço a todos, deixa aí o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações, se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal. Hoje tem live no domingo, né? Logo depois do jogo eu fiz um vídeo, mas não fiz live, aquela live que eu faço em parceria com meu amigo Vanderlei Correia, porque tivemos um problema, né? Ele iria fazer essa live sozinho, mas como ele também estava na Vila Belmiro, ele também veio fazer o jogo, ele teve problema na volta, não chegou a tempo e por isso que nós não fizemos a live, eu estava em outro compromisso, ele iria fazer a live sozinho desta vez, mas com certeza domingo que vem estaremos juntos, eu e Vanderlei, na live Além dos 90, que é uma live que a gente faz em parceria com o meu canal e o dele. Agora, a minha live específica aqui do canal do Wagner Frederico tem hoje a partir das 22 horas e eu espero você lá para sobre o Santos e essa vitória espetacular contra o Bahia. Eu quero falar também sobre o Soteldo nessa live, tá bom? Valeu, gente. Até mais, então. Até daqui a pouco, até às 22 horas. Valeu, tchau.